Salve, salve galera, e o Long na área, e hoje trazendo aí pra vocês mais atualizações, né? Mais não, trazendo atualizações pra vocês aí sobre a primeira semana do nosso queridíssimo VCT Américas. Vamos lá dar uma olhadinha. Bom, o VCT Américas começou, Stage 2, e começou com Leviatã contra Fúria. É uma série aí onde a Leviatã venceu por 2-1 a equipe brasileira da Fúria. A Leviatã baniu Breeze, a Fúria baniu Lotus, Leviatã pica Raven, a Fúria pica Sunset, a Lev bane Summit, a Fúria bane Ascent e a Split sobra como Decider. Bom, vamos lá. A série começou jogando na Heaven, uma Leviatã jogando numa comp já conhecida, né, por muitos. É a mesma comp de sempre, a mesma comp que fez eles serem campeões do Masters de Londres, né? Eles continuam usando, ainda tem a mesma sinergia de sempre, Sato e Spike jogando muito, Neon também amassando com esse chamber dele, Blowzin, King. Tanto é que a Leviathan abre um placar de 8-0 para cima da Fúria, né? Ainda vê aí a organização brasileira tentando, buscando uma reação, vendeu caro, relativamente caro essa derrota à equipe da Fúria, mas no fim a Levi acabou vencendo aí por 13-8. Foi uma série muito boa do Neon, particularmente, né? Aqui vocês podem ver também que o Spike ele ficou com 6 first kill, um número bem legal, né? O que já era bem esperado também, ele é a melhor Neon, né, do mundo. Pode, mesmo depois de ter tomado o nerf, ele ainda continua jogando muito com essa Neon, igual o Sato também é o melhor Phoenix. Então, pra mim, assim, na minha opinião, a Leviathan é hoje o melhor time do mundo, com toda certeza. É o time a ser batido. E não foi a Fúria que conseguiu por enquanto. Porém, né, tivemos uma Sunset um pouco incomum, né? Por quê? Porque a Fúria vence por 13-1 a equipe da Leviatã. Lembrando que Sunset é um mapa que entrou agora na rotação, ele não estava, né? Não sei se pode vir a se tornar um permaban da Lev. Sinceramente não sei, até porque o permaban deles é Breeze e isso acontece desde o Masters, né? Eles já vem banindo Breeze há muito, muito tempo. Não acho que a Leviathan deve mudar o permaveto deles para Sunset. Eu acho só que deve ter pego um pouco desprevenido, talvez, esse pique da Fúria. Mas também essa Fúria, ó, essa vitória da Fúria se passa também muito pelo desempenho desse rapaz, Basic. Basic que chegou na Fúria no ano passado, não pôde estrear por conta de problemas de visto. Aí esse ano, quando ele consegue arrumar o visto, a Fúria acha outra line-up com Alin, Nerve, Kolanub, Artzin e EU. Ah, tá, mas aí agora com as saídas de Alin e de Nerve, o Basic finalmente ganha a sua chance e pega Deadlock, cara. Deadlock que foi uma escolha, na minha opinião, muito acertada, né? Porque quando a gente está se falando aqui de uma composição onde tem um Phoenix e uma Neon, então é uma composição muito explosiva. Vai ter muita execução acontecendo. E o Basic estava num dia absurdamente fantástico, porque ele acertou todas as Gravinet, e se eu não me engano, ele acertou todas as ults também de Deadlock. Então, assim, ele matou esses Ezex da Leviathan, basicamente, né? E jogou muito o nosso amigo Basic, ficando 20/6, mais 14, né, nesse mapa. O Shai também foi outro estreante aí na equipe da Fúria, que entrou no lugar do Nerve, né? Jogou muito bem também, mas, assim, pelo que a gente conhece do Shai, a gente já sabe que o Shai é um excelente jogador e tal, mas eu ainda acho que ele consegue elevar um pouco mais o seu desempenho. Ele jogou bem, tá? Na série como um todo, ele jogou muito bem, mas a gente sabe que ele é capaz de mais. Então, a gente espera que isso se reflita nos próximos games, assim como o Basic, a gente também espera que ele continue brilhando, né? Já o Artzin, ele fez uma série muito, muito, muito ruim. Ficou muito abaixo daquele Artzin que a gente conhece. Não sei se é por conta das mudanças que estão ocorrendo na Fúria. Não sei o que está ocorrendo, mas vocês podem ver aqui na Heaven que ele jogou de Phoenix, tá? Que ele ficou -8 e -6 de First Kill, First Death. Ficou só uma First Kill, levou 7 First Death. Aqui na Sunset ele ficou -2, 7/9. Ele foi o único negativo do time da Fúria, num jogo que ficou 13-1 para a Fúria. Né? Ficou -2 de First Kill, First Death, também é o único negativo nesse quesito
para a organização brasileira, mas pode ser que só por conta dessas mudanças que estão ocorrendo na org, né? Pode ser que daqui pra frente ele melhore bastante aí esse desempenho, que é o que a gente espera, né? O Ortiz é um grande jogador, ele é um grande GL também, acima de tudo. E, bom, a gente espera que ele volte a desempenhar bem. Aí por fim nós tivemos uma split, cara, e essa split ela teve dois momentos, né? Ela teve um momento do começo da partida, onde vocês podem ver que a Fúria fez 5-0 em cima da Leviatã, a Fúria começou de ataque. Né? As composições aqui da Leve é a mesma que a gente já está cansado de saber, né? O Neon de Homem, o King de Viper, Sato de Phoenix, o Blow de Phage, Spike de Neon. Já a equipe da Fúria veio com Shai de Viper, Koala Noob de Jet, o Weiyu veio de Sky, o Basic de Omen, o Artizin de Haze, né? Então, como eu estava dizendo, teve dois momentos nesse mapa da Split. O primeiro, né? O momento inicial, que foi quando a partida começou, o mapa começou, onde a Fúria conseguiu abrir 5-0 para cima da Leviatã. Só que aqui, cara, aqui ocorreu um pause do Onur, né? Pause da Leve, e trouxe o time de volta, cara. Simplesmente assim, a equipe da Leviatã é um. A gente tá cansado de saber que é uma equipe muito boa. Então não precisa de muito, né, pra trazer os caras de volta. Se você deixar esses caras gostar da partida, mano, a chance de você conseguir ganhar é muito pequena. Então ele sai de um 5-0 e o Ralph acaba 6-6, né? Então muito positivo aí pra equipe da Leviatã. Saiu extremamente barato. E aí depois a Leve volta, ganha o pistol, ganha o bônus, enfim. A Fúria até tenta, faz 2 rounds aqui, mas não consegue nem botar uma pressãozinha, um medo sequer, né, na Leviatã. O mapa a partir daqui não esteve sempre sob controle da organização argentina, né? Bom, aqui a gente pode olhar que o Shai jogou muito bem novamente, né? O Shai é muito bom, a gente sabe disso. Como eu disse, ele fez uma série muito boa, mas a gente sabe também que ele é capaz de mais. Ele é capaz de melhorar ainda mais esse desempenho dele. E de novo, o Artzin ficando muito abaixo. Ficou menos 5 ao todo, 12/17 e menos 4 de First Kill, First Death. Então, não era mesmo o dia do IGL da Fúria. Tá? De novo, pode ser por conta dessas mudanças que estavam acontecendo na organização. Não sei, mas vamos ter que aguardar para ver se nas próximas séries ele vai ter uma melhora, é o que a gente espera, né? Até porque se você for olhar na série inteira, o Artsim ficou menos 15 e de First Kill, First Death ele ficou menos 12, cara. Então, e ele jogou dois mapas de duelista, né? Jogou um de Phoenix no primeiro, na Heaven, e de Haze na Split. É aquilo. A gente espera de verdade que o Artsim possa melhorar, porque a gente sabe que ele é um excelente jogador. E é isso. Isso foi então a partida entre Leviatã e Fúria. Aí no mesmo dia nós tivemos, né, o segundo jogo. Esses que não tem organização brasileira eu vou falar bem rápido, porque né, não tem muito interesse sobre. Mas cara, Sentinels e Cloud9, o que dizer desse jogo? Bom, na minha opinião, esse que foi o jogo de um time que não queria ganhar contra um time que queria perder. Foi um jogo muito ruim, muito feio. A Cloud9 picou uma Summit do nada e tomou um 13-4 para uma Sentinels com Complete, que era o Marved, né? Complete no lugar do IGL ainda. Enfim, a Heaven foi mais pegada, 13-11, né? Lembrando que a Cloud9 voltou com o Vic. O Vic, pra mim, ele é muito refém nesse time, que ele é muito bom. Pra mim, o Vic ele é um refém nesse time da Cloud9, porque eu acho o Vic muito bom. Mas é isso, né, cara? A Cloud9 é o time que nunca promete nada e entrega nada mesmo. Já a Sentinels também, cara, essa Sentinels, eu não compro essa Sentinels de forma alguma, velho. De verdade, tá? Posso queimar a língua? Posso, mas esse jogo aqui, o Cortez é bom. O Cortez é muito bom. Mas de resto, cara, não dá. E por fim na Lotus ali teve até um OT, foi até legal, né? Mas esse, de novo, esse OT aqui, cara, é uma partida muito pegada, mas é porque teve tanta entregada. Meu amigo, viu? Mas de novo lá, o Vic foi o MVP da Cloud9, né? Mais 7 e tal. O Oxy também. É os dois que pra mim são os melhores desse time na Cloud9, né? Não tem muito o que fazer. Bom, no dia seguinte tivemos Envy contra Evil Genesis. Vitória da EG. Primeira vitória da EG
em stage do VST Américas, né? A EG tinha vencido, mas tinha vencido somente lá no kickoff, terminou o stage 1-0-5 e finalmente conseguiu uma vitória, cara. E aí, jogou contra uma Envy que tá modificada, né? A entrada aí do Glyph e do Knights, né? Nos lugares de Poppin e Jagster, né? Se eu não me engano. Mas não mudou nada. A Envy continua sendo aquele time totalmente perdido dentro do servidor. É um time que tem muita mira, o Kesnit e o Demon One tem muita mira, todo mundo sabe disso. Mas que não consegue jogar, cara. Que nem aqui, ganhou o Pistol e o pós-Pistol e perdeu todos os rounds em sequência. 10-2 pra EG. O DGzinho jogou de veto na Ascent e ele jogou muito bem. É o DG, né? Todo mundo sabe que ele é muito bom. E o Bão também jogou bem. Esse Zerona também foi uma surpresa pra mim. Eu confesso que eu não conhecia ele. E ele fez uma série muito boa, né? Principalmente aqui na Breeze também, onde ele jogou de Phoenix, tá? E o DGzinho aqui pegou a Jetzinha, que ficou um 13-9. A EG por um momento até pensei que poderia se complicar. Porque virou 9-3 pra EG. A EG ganha. É isso mesmo, a EG ganha o pistol. Perde logo em seguida os dois. Aí, mesmo que tenha ganhado esse 11-5, perdeu ainda 4 rounds de sequência, né? Com 11-9, mas acabou vencendo no final. Foi o único 2-0 da semana do FCT Américas, tá? EG venceu a Envy por 2-0. Não acho que essa EG vai pro playoff direto, né? Sem passar pelos play-ins. E a Envy com certeza não vai. A Envy é um time muito, muito, muito abaixo dos demais. Como a gente já esperava também, né? Bom, o jogo em sequência foi Cru contra Loud. Que é um jogo muito bacana, um jogo muito marcante, porque é o jogo. Era a primeira vez, né, que o Les e o Sadak enfrentaria seu antigo time, que é a Loud. E a Loud venceu, galera, contradizendo o que muitos esperavam. O primeiro mapa foi a Lotus, pique da Cru, né? É o mapa mais forte desse time da Cru, já era no Stage 1, e depois de assistir essa partida, deu pra ver que continua sendo um mapa muito forte desse time da Cru. A Cru que veio com Hit no lugar de Silence. E o Les brilhou, né? Pra mim, cara, eu já falei, o Les pra mim ele é o melhor jogador de Valorant do mundo, tá? Eu coloco o Les acima de qualquer outro jogador. Coloco o Les acima do Aspas, coloco o Les acima de qualquer um. Da NRG, da G2, enfim, da Paper Rex. Pra mim, o Les é o melhor jogador do mundo de Valorant, cara. Ele é o cara que. Ele tem algumas fases ruins, mas as fases ruins dele, primeiro que passa rápido. E segundo que, mesmo ele jogando abaixo, parece que ele ainda tá numa média de um jogador comum. Entende? Vai ter uma questão aqui lá na Sunset que a gente vai falar mas sobre o Les também, mas vou deixar mais pra frente um pouquinho. Bom, aqui o Les jogou de Viper, melhor Viper do mundo, sem sombra de dúvida. O Hit jogou de Raze e jogou muito bem de Raze, tá? O Hit fez uma estreia excelente na equipe da Cru. Um operator player sensacional. Pegou 3 first kill, ficou mais um ainda, né? Mais 4 aí no mapa. O MWZ, o herói, jogou bem. O Sadak jogou bem também, dentro do que a gente espera para o IGL. Né? Pegou 4 first kill, hein? O Sadak foi o que pegou mais first kill da Cru nesse mapa. Agora o Dante Deus é um problema. Ele não era um problema no Stage 1, mas ele está se tornando um problema para essa Cru. O Dante Deus ficou muito abaixo. Eu não sei o que aconteceu, em que momento que o Dante Deus se perdeu, porque ele começou o Stage 1, cara, arregaçando todo mundo. Até chegou a cogitar se ele era melhor Neon do Américas, por um certo momento. Mas chegou alguma hora que ele se perdeu, cara. E já vários jogos em sequência que ele vem apresentando um resultado muito abaixo, né? Então, esperamos que ele possa melhorar esse desempenho para as próximas partidas também. A Loud teve dois estreantes, TKzinho e o Davi 8, né? Mas o destaque ainda continuou sendo com o Luke Show, que a gente sabe que tem muita mira. É um dos convocados para a seleção brasileira para jogar a ENC. O TKzinho fez uma estreia excelente. Foi muito bom ver o TKzinho jogando. E jogando muito bem, ele quebrou bastante, principalmente na Breeze e na Sunset. E o Davi 8 também, o Davi 8 que inclusive fez um clutchaço na Breeze. O Davi 8 que ficou mais um aqui, 21/20 de Sova. Ele fez um clutchaço, cara. Eu só não lembro agora em qual rádio que foi, mas eu sei que foi no OT. Ele ganhou um X3, cara.
que eu acho que a Cru perdeu a série ali. A Cru perdeu a série nesse clutch do Davi 8. Mas bom, na Breeze o Dante Deus ainda conseguiu fazer desempenhar. Assim, o número de kill e death dele, ok, ele ficou positivo. Mas o número de first kill e first death dele muito abaixo. Muito, muito abaixo. Menos 2. E, cara, nesse mapa da Breeze, dá pra dizer que a Cru entregou muito. Tudo bem, teve o clutch do Davi 8, ele tem todos os méritos possíveis nesse clutch. Mas foi uma entregada da Cru. E repito, a Cru perdeu a série nesse clutch. Até porque depois eles voltam para jogar uma Sunset e são amassados pela Loud. Eles levam 13-3. Eles praticamente não entraram no servidor nessa Sunset, certo? E aqui é onde a gente vê o LES 3/16. Gente, se eu tenho o LES no meu time, aquele que pra mim é o melhor jogador de Valorant, se eu tenho o Les no meu time, com a mira que esse cara tem, com a Viper que esse cara tem, jogando no mapa, que é totalmente plausível colocar uma Viper, eu não vou jogar uma Sage na mão desse cara, velho. Sério mesmo. Eu não vou colocar uma Sage na mão desse cara, mano. O Les não pode jogar com um boneco que seja tão suporte assim. Até porque uma Sage vai fazer um Lurker, mas a Sage não vai fazer tanto Lurker porque ela tem que jogar junto com o time, né? Porque ela é o suporte do time e a gente sabe que o Lurker do Les é diferenciado. A gente sabe que o Lurker do Les é diferenciado. Então, assim, eu acho que isso daqui foi um erro gigantesco da Cru. Não acho que vai se repetir. Se porventura a Cru for jogar Sunset mais uma vez, não acho que o Les vai picar 6 de novo. Mas, assim, de toda forma, aqui pra mim a Cru já perdeu o melhor jogador deles. Quando picou 6. Já perdeu o melhor jogador deles. Ah, mas o time inteiro abaixo. Dante Deus muito abaixo, mais uma vez, -9. Sadak, o Muzeira. O Hit ainda ficou -3. O Hit ainda tentou. Jogou com um boneco que é de conforto, que é a Reis. Mas não deu. Não dá pra fazer milagre também, né? E, cara, TKzinho, grande surpresa. Surpresa pra alguns, né? Porque a gente já sabe que do potencial dele, a gente sabe que ele é um cara muito bom. Mas, assim, pra uma estreia no stage do VCT Américas, o cara já estrear desse jeito é muito positivo pra gente, pro Brasil, né? Então, muito, muito bom o TKzinho 20/11. Dark jogou muito, Luke Show também, o Weird, o Daviate, todo mundo jogou muito bem nesse mapa, até porque venceram estompando a Cru por 13-3. E cara, essa Loud tem que dizer que ela tá passando por baixo dos panos. Né? Não vejo muita gente falando sobre esse time da Loud, mas é um time que eu vejo, assim, com um certo potencial para chegar nas finais aqui no Brasil. De verdade. É, lembrando que para chegar nas finais aqui no Brasil, o time tem que chegar pelo menos ali na final upper ou na partida antes da final lower, né? É isso mesmo. Eu vejo essa Loud brigando por coisas grandes na Stage 2, cara. Vamos ter que calmar um pouquinho ainda e ver como que vai ser o desempenho dela nos próximos jogos, né? A Loud ainda joga contra Sentinels, 100 Thieves, G2 e Cloud9. Então, mas assim, tem um potencial muito grande nesse time da Loud, cara. Se der certo, porque o core desse time é muito bom. E além do core ser muito bom, e além do core desse time ser muito bom, né? O core que eu quero dizer é o Luke Show, o Word e o Dark, eles ainda chamaram dois caras muito bons, cara. Que é o TKzinho da V8. Então assim, eu vejo um potencial muito grande nesse time da Loud. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos da Verducha. Bom, no sábado nós tivemos como primeiro jogo G2 contra 100 Thieves, vitória da 100 Thieves. Já era de se esperar, eu não tô botando fé nenhuma nessa G2. Desde o Masters, quando eles jogaram muito, muito, muito abaixo do que eles podem. Acho que eles vão pro Champions sim, porque eles têm muitos pontos. Mas eu acho que eles não vão arrumar muita coisa nesse Stage 2 aqui não, viu? Não, acho que eles estão abaixo de muitos times nesse Stage 2, inclusive do time da Loud. Já 100 Thieves
É um time que vem de título da EWC, por mais que a EWC seja um campeonato off-season e tudo mais, é um título. Jogou contra times muito bons e ganhou, né? Foi campeão, então, querendo ou não, dá uma baita moral para esse time da 100 Thieves. E eu acho que eles chegam muito empolgados para esse Stage 2 e eu vejo a 100 Thieves como um time muito perigoso para tirar uma vaga nossa desse Champions. Também vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, a tristeza, né? A tristeza absoluta. Vamos lá. NRG 2 MBR1. Cara, o MBR. Tudo bem o MBR perder? Bom, tudo bem. Né? O time não vai ganhar todos os jogos daqui pra frente, sempre. Pode acontecer uma vez ou outra o MBR perder. E agora aqui no caso ele perdeu pra NRG, que é um time que a gente sabe que é um time muito bom. São os atuais campeões mundiais. Apesar de não ter aquele mesmo desempenho que tinha quando foi campeão do Champions, na minha opinião, ainda é um time muito bom. Então, sim, MBR perdeu, ok. Só que não é só isso. O problema do MBR é o roteiro que o MBR constrói, cara. O MBR não quer só perder. Ele quer perder da forma mais acachapante possível. Da forma mais destrutiva possível, cara. Pra ele não tá satisfeito em só perder, cara. Por que que eu digo isso? Porque o MBR, ele gosta de dar aquele gostinho pro torcedor. Falar, ó, nós vamos ganhar. Se ilude aí. E vai e perde. O MBR, essa temporada, ele tá, né, muito conhecido pelas inconstâncias. Até então, ele estava muito inconstante de uma série para outra. Só que agora ficou, na minha opinião, um pouco mais preocupante nessa partida. Por quê? Porque a inconstância do MBR foi dentro da mesma série. Vamos entender a história dessa série. Bom, começou com uma Sunset Pick do MBR, o que já é novidade, porque o MBR na EWC, a Sunset era o permaban do MBR, né? E aí eles começaram picando, eles baniram Lotus e a NRG baniu Split, o MBR foi lá e picou Sunset e a NRG picou Breeze. Ok. A NRG ganha o Pistol e o Pós, né? Ok. Só que dali pra frente o MBR abre um 8-2 muito, mas muito sólido. Jogando uma partida certíssima, uma partida correta contra essa NRG. O MBR não tava deixando a NRG jogar. O Aspas, cara, o que o Aspas fez nessa série inteira. Cara, é o Aspas que a gente tá acostumado a ver. É aquele Aspas, tá? Considerado o GOAT, né? Pra muitos. E tipo assim, o MBR jogou muito, cara. Ainda fechou um 9-3 aqui no Half. E depois o MBR foi só trabalhando ali. Perdeu 2 rounds, ok. Aí foi lá e ganhou o bônus. Certo, fez o dever de casa. Aí perdi mais 2 rounds, mas ele foi lá e ganhou mais dois. Então, tipo assim, foi um mapa que apesar de ter virado um 9-3 aqui e ter terminado um 13-9, foi um mapa que sempre esteve no controle do MBR. Sempre esteve. Do início ao fim o MBR controlou esse mapa. Em momento algum esteve perigoso o MBR perder esse mapa, entende? Aqui sim, o MBR jogou como a gente espera que esse time do MBR jogue. Ponto. Vamos pro segundo mapa. Breeze, pique da NRG. Bom, só de ver a linha do tempo vocês já sabem que é complicado, né? Pois é. Vamos lá. De novo, o Aspas brilhou muito. Mais um mapa que o Aspas joga como Aspas, como a gente espera que ele jogue. Um desempenho muito acima do normal. Mas, cara, o MBR começa no ataque. E o MBR, cara, no Half, ele abre um 10-2. 10-2 contra a CNRG. Gente, essa é uma vantagem que é inadmissível você tomar uma virada. Me desculpa. Lembra quando eu falei que na Sunset, no momento todo da partida, o mapa esteve sob o controle do MBR? Pois é. Quando vira o 10-2, o que a gente pensa? Bom,
O MBR vai, mesmo que perca o pisto ali, como foi, beleza, perdeu o pisto, mas daqui pra frente o MBR vai cadenciando o mapa, né? E vai mantendo sob controle. São 3 rounds pra ganhar, pô. Fechar um 2-0 ali, tranquilo. O MBR consegue tomar uma virada de 13-11. E detalhe, esse único round que o MBR vence na defesa é um eco. O MBR vence um eco, cara. Tava 10-9 pro MBR, o MBR vence o eco, fica 11-9 e perde todos os 4 na sequência. Cara, é uma loucura isso, velho. De verdade, é uma loucura. É inexplicável. Como que esse time do MBR apaga desse jeito, cara? É inexplicável um time desse tomar uma virada vergonhosa dessa, cara. Mesmo que seja pro NRG, que a gente sabe que é um time bom. Ninguém pode tomar uma virada assim de 10-2, cara. E sabe que o pior de tudo é que o MBR começou a defesa cometendo alguns erros, claro. Tiveram pausas do Freud, até que óbvio que o Freud não tinha pausado ainda, tava 10-2, vai pausar pra quê? Então, as duas pausas do Freud vieram aqui no lado de defesa do MBR. E assim, o Freud pausava e logo na sequência eram exatamente os mesmos erros cometidos por esse time, cara. Eram exatamente os mesmos erros. Cara, isso daqui é inadmissível, mano. Não pode, cara. Olha, de verdade, eu falei pra mim mesmo que nesse Stage 2, não importa o que acontecesse, eu não ia mais falar assim, ah, o projeto MBR fracassou, eu não ia desistir do MBR, e não vou. Não vou mesmo. Mas assim, o que me resta é só torcer, cara. Eu não coloco o MBR como favorito contra nenhum time mais. Não coloco, de verdade. Vai jogar contra a Envy, que é um time horroroso? Vai. Não coloco o MBR como favorito. Vai jogar contra a EG, que é um time que está bem abaixo. Se você for olhar o jogador por jogador, né? Enfim, não coloco como favorito. Vai jogar contra a Leviathan? Eu tô tremendo de medo desse jogo. E vai jogar contra a Fúria. A Fúria com 3 mudanças, né? Porque saiu a Lin, o Nerve e agora saiu o EU também. E assim, eu não coloco o MBR como favorito também, cara. Eu não coloco. Em nenhuma partida mais eu vou colocar o MBR como favorito. Vou assistir, claro, com certeza. Eu torço pro MBR, vou torcer sempre pro MBR, vou estar sempre com os caras. Mas, mano, o que pega, repito, o que pega não é o MBR perder, é a forma como eles perdem. É todo o roteiro, cara, que eles têm, entende? Olha isso, cara, tava um 10-2. Um time com os jogadores que tem esse time do MBR não pode tomar uma virada dessa, cara. E você pode até falar do Tex, mas que o Tex pinou. Teve um round lá que o Tex, se eu não me engano, ele teve umas 4 chances de pegar o Mada de lado. Lá o Mada tava com 40 de vida, o Tex pinou tudo e perdeu o round. Beleza, cara. Mas não foi isso que fez o MBR perder esse mapa, essa série. Mas enfim, tomou a virada. O que agora a gente tem que pensar é que passou, né? Não pode acontecer de novo. Em hipótese alguma isso pode acontecer de novo. Tem que tirar um aprendizado daqui. Mas tem que erguer a cabeça, cara. O MBR não tem tempo pra ficar se lamentando. O MBR, pra se classificar pro Champions, precisa chegar na grande final desse Stage 2. Tem time pra isso. Tem time pra isso. Tem coach pra isso. Tem estrutura pra isso. Tem gameplay. Tá jogando no meta. Tem tudo pra chegar nessa grande final, cara. Mas isso aqui não pode acontecer de novo. Em hipótese alguma. Até porque MBR toma essa virada, perde e aí vai pro Decider, que é o quê? Uma Summit. E aí o MBR é estompado. Mas é lógico, né? Aqui o psicológico do time já tinha acabado. O time acabou de tomar uma virada. Tava 10-2, o time acabou de tomar uma virada. Aí vai jogar uma Summit. Primeiro que a NRG já tá com a energia lá em cima. Eles aplicaram a virada, então eles vão estar empolgados para jogar.
o MBR tá com o psicológico no pé, né? E aí depois saiu lá uma entrevista do Aspas, cara, que ele fala que eles não treinaram a Summit porque, né, eles estavam lá na EWC e tal, então, tipo assim, eles não treinaram a Summit e também nem jogaram a Summit em Ranked, porque eles estavam lá na EWC. E aí, cara, isso aí pra mim não pode. Isso aí pra mim não pode. Isso pra mim não pode. Cara, isso não pode ser verdade, mano. Não pode, cara. Senão, cadê a seriedade desse time, mano? Porque, assim, aqui, MBR pica Sunset e NRG pica Breeze. A MBR bane Ascent, NRG bane Heaven e sobra Summit. Se é um mapa que o MBR não treinou, por que não baniu esse mapa, mano? E, e digo mais, ainda é um mapa novo, porque até se fosse pelo menos, se fosse a Sunset que estivesse sobrando ali, é um mapa que tá voltando agora, mas é um mapa que a gente já conhece, é um mapa que já esteve em rotação anteriormente, então os caras pelo menos conhecem, sabem jogar. Mas esse é um mapa novo, cara. É um mapa novo e o time não treinou. Por que não baniu esse mapa? Não faz o menor sentido. O MBR banir Ascent, jogando a responsabilidade pra NRG banir uma Summit, cara. Mas e se não banisse? Como aconteceu? E aí nessa Summit a NRG deu um baile tático no MBR. Parecia que tava jogando 5 Radiante contra 5 Ouro. Ridículo, cara. Ridículo essa série do MBR que começou muito bom. Isso que é o pior. Começou lá no 10 essa série do MBR. E acabou lá no 1. Ridículo, vergonhoso o que aconteceu nessa série. Vergonhoso. Porém, repito, MBR não tem tempo para ficar se lamentando. Nessa altura do campeonato, não tem. Tem que só buscar corrigir os erros que cometeu. Ainda tem 4 jogos na fase de grupos para tentar buscar a classificação direta para os playoffs. Vai ter jogos, né, muito difíceis. Leviatã é um deles. Mas esse time da MBR, cara, tem que dar uma resposta. Assim, já passou da hora de dar uma resposta, né? Essa que é a grande verdade. Mas agora mais do que nunca, né? É a última chance desse time. Então, tem que acordar pra vida. Bom, os próximos jogos serão, né, no próximo final de semana. Na verdade, começa quinta-feira, né? Quinta-feira vamos ter Evil Genius contra Leviathan, às 6 horas da tarde. E depois Envy contra MBR, logo em seguida. Aí depois, na sexta-feira, às 6 da tarde, vamos ter Fúria e NRG. A Fúria já vai estar jogando com o Con no lugar do EU. E depois, em seguida, 100 Thieves contra Cru. Vai ser um jogaço esse aqui, viu? Aqui nós vamos ver realmente em que nível que tá 100 Thieves e Cru. No sábado vamos ter G2 contra Cloud9. E em seguida, Sentinels contra Loud. Oportunidade boa para Loud mostrar mais uma vez qual o seu verdadeiro potencial dessa nova lineup. E por fim, no domingo, às 6 da tarde, vamos ter Envy contra o Leviathan. Meu Deus, eu acho que isso aqui vai ser um passeio gigantesco do Leviathan. E em seguida teremos clássico brasileiro, Fúria contra MBR. Beleza? A tabela de pontos para o Champions no momento está assim. Leviathan ganha mais um ponto, vai a 16. Leviathan não tem dúvidas de que já vai estar classificada para o Champions. Né? G2 continua com os mesmos 14 pontos que já estavam antes. Não acho que deve fazer muito mais pontos do que isso a G2, mas como já tem muitos pontos, 14 pontos, acho que ninguém aqui consegue passar. Então acho que a G2 já vai classificar para o Champions também. NRG estava com 11, já ganhou e conseguiu agora o 12º ponto. Também muito difícil de ser alcançado aqui na minha opinião. Só se, vamos ter que ver, né? A Fúria em quarto com 7 pontos. Os mesmos 7 pontos, né? Que conseguiu do kickoff do Stage 1. Tem que ver como é que vai ser essa nova Fúria agora com o Con, né? Aí depois vem a 100 Thieves que ganhou, né? Então foi a 6 pontos.
perigosíssimo esse time da Honor Thieves, na minha opinião. Em seguida vem a Cru com 4 pontos, a Loud com 4 pontos e também o MBR com 4 pontos. Daqui pra baixo, galera, da Cru pra baixo, pra ir pro Champions tem que chegar na grande final. Não tem muito segredo. Então, Cru, Loud e MBR, que se querem ir pro Champions, tem que chegar na grande final. Depois vem a Sentinels com 3 pontos, a Envy com 2 e por fim Cloud9 e EG com apenas 1 pontinho. Então esse é o cenário atual do VCT Américas, beleza, galera? Então vamos torcer aí bastante para que nos próximos jogos possa ser corrigidos, né? Todos esses problemas aí do MBR, né? Que a Loud continue mostrando esse potencial muito forte que eles estão mostrando. Que a Fúria dê liga, né? Essa nova line-up deles, eu ainda acho que foi uma decisão muito errada. Assim, eu não tô lá dentro, né? Eu não sei como é que tava acontecendo. Mas, cara, o EU era um dos caras que estava desempenhando muito bem nesse time da Fúria. Mas repito, né? Eu não tô lá, eu não tô vivendo no dia a dia desses caras. Eu não sei o que aconteceu, não sei, não sabemos o real motivo desse kick do EU, né? Na verdade, acho que o Shao até fez um vídeo falando sobre o kick do EU. Eu ainda não cheguei a assistir. Vou assistir, depois eu posso até trazer um vídeo falando melhor sobre essa mudança. Beleza? Mas é isso então, galerinha. Valeu quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí, valeu, falou!